1 Reis capítulo 2, versículos de 1 a 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, de ser homem, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e tudo onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jéter, os quais matou em tempo de paz. Vingou o sangue derramando em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cães desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileaíta, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim houveram comigo, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia que eu ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente, bem saberás o que lhe hás de fazer, para que as suas cães desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom, e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus, abre os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Suplicamos a ação do teu Espírito, nos iluminando, nos convencendo nessa noite, e faça de mim apenas um instrumento em tuas mãos. Em nome de Cristo, amém. No último dia 10, ou seja, quinta-feira, foi comemorado o Dia Nacional do Combate contra a Violência à Mulher. Contra a violência à mulher. É assustador, irmãos, a quantidade de homens espancando mulheres nos últimos 5 anos. Eu não sei se você está assustado com isso, mas eu estou. Na minha infância e adolescência, isso era quase que normal. Me entenda bem o que eu quero dizer com quase que normal. Eu escutava muito sobre isso. Houve um período que sumiu um pouco, ou a imprensa não mostrou tanto. Mas houve um período que, eu lembro de detalhes da minha infância, onde você escutava, meu pai era dono de uma venda, e aí chegava a notícia: fulano chegou bêbado em casa, e fez a mulher ficar de 4 e subiu nela de espora. Eu já escutei essa história. Aqui em Itaperuna, meus 14, 15 anos, no início da Marieta Xavier, eu vi uma das cenas mais tristes da minha vida. Uma mulher grávida, caída, e um homem chutando a sua barriga. Eu assisti, não fiz nada, como outros não fizeram, porque o cara era um bandido, era um traficante, era um usuário de droga, e todo mundo ficou com medo, até que o irmão chegou e tirou ele daquela situação, e a mulher saiu. Não sei o que aconteceu depois, esse cara morreu. Mas é interessante o que está acontecendo nos últimos dias, porque antes era aquele camarada que chegava em casa bêbado, sem muita instrução, e chegava e espancava a esposa. O que nós estamos vendo nos nossos dias é algo um pouco diferente. É o cara que tem um curso superior, ou seja, educado, e que chega e espanca a esposa ou a namorada. Um famoso caso, Dado Dolabella. Quem não assistiu o que ele fez há um tempo atrás? E Dado Dolabella não é alguém que não teve oportunidade na vida.
Alguém que desde cedo teve muitas oportunidades. A maioria dos casos acontece entre 20 e 29 anos, depois dá um salto para 40 a 49 anos. E sabe o que é curioso? E que uma grande porcentagem são de pessoas que não usam droga nem álcool. Isso que é algo meio assustador. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum de Segurança Pública, divulgou em março de 2017 um número assustador. No Brasil, 500 mulheres são espancadas por hora. Esse foi o resultado do Datafolha. Fora, como diz o pastor Augusto, a quantidade de estupro que acontece dentro do casamento. Dentro do casamento, dentro da relação ali, que parece que está tudo ok. A pergunta que eu faço nessa noite para nós é o seguinte: o que é ser homem? O que é ser homem? Nós vivemos uma crise de o que é ser homem. Nos Estados Unidos, as igrejas estão dando curso como ser homem. Aí os irmãos aqui de Minas Gerais ficaram sabendo desse curso nos Estados Unidos, levaram o curso para Minas Gerais e o nome do curso é O Machão Mineiro. Porque precisa ensinar o jovem ou o adolescente o que é ser homem. Mas a grande pergunta, talvez mais difícil, é o que é ser um homem cristão? Esse que é o ponto. No último filme Velozes e Furiosos, o The Rock falou do macho alfa, machão, né? O pastor Augusto, o Rômulo e o Daniel estavam lá, o Augusto falou do homem macio. Nós estamos vivendo o macho alfa e o homem macio. O macio é aquele homem... Explicações depois, né? Deixa para depois. Brincadeiras à parte, irmãos, o que é ser homem? Há um tempo atrás, eu fui conversar com um homem que confessa a fé cristã, porque uma pessoa me procurou e falou assim: olha, esse cidadão aí está me cantando. Aí eu fui conversar com ele e falei: cara, uma pessoa me procurou e está dizendo que você está cantando, você está dando cantada nessa mulher. E a resposta dele para mim: não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é o seguinte: ela me mandou uma foto nua, aí ele falou assim: você sabe, né, Bruno, eu sou homem. Entenderam o que eu quero dizer? Por ser homem, então eu tive que cantá-la também. Ela está pensando o quê? Que ela vai mandar uma foto nua para mim e eu não vou fazer nada? Um outro caso é o caso do famoso cantor Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves estava de um período na sua vida muito sucesso, estava no Rio de Janeiro, em um daqueles restaurantes lá em Copacabana, estava meio triste. E aí um amigo chegou e falou assim: Nelson, o que está acontecendo com você, cara? Ele falou: olha, eu estou mal, estou para baixo. Cara, mas você está fazendo tanto sucesso, o que está acontecendo? Vamos ali no banheiro comigo? Nelson falou: o que você quer conversar comigo no banheiro? Vamos lá. Chegou no banheiro, o cara colocou droga e falou assim: Nelson, cheira isso aí. O Nelson falou assim: não, cara, o meu negócio é só bebida, eu não gosto de usar droga. Eu nunca gostei de droga. O cara falou assim: você não é homem não, Nelson? Foi só isso. E o Nelson usou droga aquela vez. E você sabe a história dele. Viciado em drogas. O que é ser homem? É demonstrar que eu sou um machão? É dizer que eu não levo desaforo para casa? É aquele camarada que gosta de falar mais alto que todo mundo? É isso que é o homem de verdade? É isso que é um homem cristão? O que é ser homem? E o texto de hoje, irmãos, são as últimas palavras do rei Davi. Momento muito tenso em Israel, principalmente na casa de Davi. Após aquele episódio onde Davi caiu com Batseba, e Deus disse: Davi, os teus pecados estão perdoados, mediante o arrependimento. Deus disse assim: Davi, a espada jamais vai apartar da sua casa. E aí começou a complicar as coisas lá na casa do rei, no palácio. Primeiro, Absalão mata Aminon, um irmão matando o outro porque Aminon estuprou a sua irmã Tamar. Depois desse episódio, você vai ver Absalão se revoltando contra o próprio Davi e perseguindo Davi. E Davi tem que fugir. Sabe o que Absalão faz? Absalão tem relação com as mulheres de Davi durante o dia para todo mundo ver.
afrontando o rei Davi. No dia que Absalão morre, Davi chora, porque era seu filho. Como nós falamos hoje cedo. É seu filho. E chora muito com aquela cena. Aí Davi volta para Jerusalém, porque ele estava fugindo do seu filho. E sabe o que Davi faz? Manda contar o seu exército, para saber o seu poder militar. Davi esqueceu que quem dá a vitória ao povo de Deus é o próprio Deus. E Davi mandou contar para saber quanta gente armada eu tenho. Aí sabe o que Deus falou? Não gostei, Davi. Vou dar para você 3 opções de disciplina. 3 opções, porque o que você fez foi errado. Você confiou no braço do homem. E sabe que fui eu que sempre te dei a vitória. E Davi faz uma das declarações mais lindas da Bíblia, meus irmãos. Mesmo sabendo que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, Davi disse assim para Deus: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Ele recebe a disciplina. E agora Davi está velho, idoso. E mesmo nesse momento ele está vivendo um tempo difícil também, porque um outro filho de Davi, ele tenta tomar o reinado, à força, Adonias. O profeta fica sabendo, manda chamar Batseba, que é mãe de Salomão, e fala: olha, armaram, tem alguma coisa errada. Davi, mesmo já idoso, chama Salomão, e agora coloca ele como rei de Israel para substituir. E aí Davi dá alguns conselhos, e é sobre esses conselhos que eu quero meditar com vocês nessa noite. Primeira parte do texto, Davi dá algumas orientações espirituais para Salomão. Você precisa ser obediente a Deus, você precisa ter coragem, você precisa ser forte. A segunda parte do texto, ele dá algumas orientações estranhas, porque Davi diz assim: ô Salomão, é o seguinte, olha, esse aqui você mata, esse aqui você deixa viver, e esse aqui você mata. Não é estranho? Davi não falou isso? O Joabe mata, o outro você deixa viver, e o outro você coloca para comer na sua mesa. É assim que funciona. Aos nossos olhos isso parece um pouco estranho, mas nós vamos tentar entender o que esse texto quer dizer. Salomão com 20 anos, e Davi chega para ele e diz assim: meu filho, ser homem, coragem. O que Davi está querendo dizer com isso, irmãos? Coragem para quê? O que significa, biblicamente falando, homem, ser homem? É o homem banana, aquele homem macio, como Augusto diz? Ou é o homem machão, o macho alfa do filme Velozes e Furiosos? O que é ser homem? Davi não estava querendo dizer aqui para Salomão assim: seja macho, viril, atraente, bonito, elegante, lenhador. Não é isso que Davi está dizendo. Seja homem, meu filho. O que Davi está fazendo aqui, ele está ecoando, repetindo o que o Espírito Santo diz a outros homens na Bíblia. Por exemplo, quando Moisés estava liderando o povo de Deus até a terra prometida, ainda no deserto, estava ficando pesado para Moisés ter que julgar aquele povo todo dia, o dia inteiro. O seu sogro Jetro chegou para ele e falou assim: Moisés, você não pode, você vai morrer, você não dá conta. Aí ele disse assim, olha só o que o texto diz: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Olha essa expressão. Homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe sobre eles chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Aqui já começa a dar ideia para nós o que é ser homem, biblicamente falando. É um homem que teme a Deus. Não é o machão. Não é aquele que ganha no grito. Homem de verdade, que tem o temor do Senhor, que aborrece a avareza, que treme diante de Deus e teme diante do Senhor. Num outro texto que é Josué, quando Josué ia entrar com o povo na terra prometida, Deus chama Josué e as mesmas palavras. Olha só o que o texto diz: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles.
Tão somente seja forte e corajoso para que você tenha cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse, Josué, de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Seja homem, Josué, tenha coragem. Coragem para quê? Para segurar uma espada? Não, para ser obediente a Deus. Para não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E é o que Davi está dizendo aqui para o seu filho Salomão. Salomão está assumindo o reinado de Israel com muitos desafios. E aí Davi diz assim para Salomão: coragem, pois, de ser homem. Seja homem. Não é machão. Seja homem de verdade. Porque para obedecer a Deus, meus irmãos, precisa de muita coragem, precisa ser homem, de verdade. E diz o texto: guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos teus caminhos, para guardares os teus estatutos e os teus mandamentos e os teus juízos. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se os teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face, fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor. Meus irmãos, é preciso muita coragem para obedecer a Deus. Parece simples, mas não é. Salomão era muito jovem e ele estava assumindo um cargo muito alto, ou o cargo mais alto numa nação. Grandes desafios, grandes tentações, situações das mais difíceis. Ser um líder da nação em um momento extremamente tenso. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, mesmo que você não exerça nenhum cargo de liderança política, você precisa de muita coragem para obedecer a Deus. Você precisa de muita coragem para dizer não para você, mas sim para Deus. Porque às vezes nós somos colocados diante de algumas situações que seria muito mais fácil se você desobedecesse a Deus para resolver aquele problema. Mas como você sabe que você tem um Deus que te salvou e que precisa agradar a esse Deus, e as ordens de Deus muitas vezes contrariam a nossa natureza caída. Por exemplo, mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Isso não é normal da natureza da mulher. Alguém disse que os mandamentos do Senhor são mandamentos porque contrariam a nossa inclinação natural. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim: filhos, honrem os seus pais. Não é natural do filho honrar os pais? E é muito importante a gente entender que esse mandamento primeiro é para os pais. É os pais que devem ensinar a honra aos filhos. O filho não sabe o que é honrar, é os pais que precisam ensinar isso. Por exemplo, aos maridos que estão aqui nessa noite: marido, ame a sua esposa e não trate com amargura. Não é natural amar a esposa e tratar com delicadeza. Não é da nossa natureza isso. Por isso que a Bíblia vai dizer: ame a sua esposa e não trate ela com amargura. Vivam a vida comum do lar com discernimento, entendendo a fragilidade da sua esposa. Não é natural isso. E é preciso coragem, é preciso ser homem para obedecer, e você sabe muito bem que tem dias que não dá vontade de obedecer. Meu professor diz assim, chega de romantizar a vontade de Deus como se fosse fácil cumpri-la. Fazer a vontade de Deus irá colocá-lo no jardim das aflições e levá-lo a orar: faça-se a tua vontade.
A vontade do coração muitas vezes é dizer assim, não, eu não vou obedecer. Eu não vou dizer não para mim, eu vou satisfazer o meu ego. E a Bíblia vai dizer, obedeça. Mas o texto diz mais, para que prosperes em tudo quando fizerdes, por onde quer que fores. Não foi isso que o texto diz? Seja obediente para que você prospere. Será que esse texto está ensinando para nós a teologia da prosperidade, que todo crente tem que ser rico? Que todo aquele que confia no Senhor, ele vai só trocando de carro e apartamento e fazenda e tudo mais? Será que é isso que a Bíblia diz para nós? Eu não acredito que é isso. Nós somos salvos pela obediência a Deus ou pela graça de Jesus Cristo? A nossa obediência, ela será recompensada pela salvação? Claro que não. Nós somos salvos pela obra salvadora de Cristo Jesus, pela graça. E a nossa obediência a Deus, disse Jesus, que não é nada mais do que nossa obrigação. Que quando nós obedecemos, nós devemos dizer para nós mesmos, somos servos inúteis. Mas sabe, irmãos, a obediência a Deus, ela agrada o nosso Deus. E a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele gosta de nos abençoar. Quando nós pensamos na relação de filhos, um filho não deixa de ser filho porque desobedeceu a Deus, deixa, de maneira nenhuma. Mas se ele obedece, quem é que recebe o benefício da obediência? É o pai ou o filho? É o próprio filho. E Deus, Ele tem nos abençoado. E Deus abençoa a nossa obediência. Eu quero dar 2 exemplos para vocês. Por exemplo, Pedro, quando pescou a noite inteira e não pegou nada. E aí Jesus virou para Pedro e disse assim, do outro lado, Pedro, lança a rede ali. E ele obedeceu ao Senhor Jesus, e o que aconteceu? Não teve nem condições de levar todo o peixe. Um outro episódio onde a obediência foi recompensada, e nós vamos ver isso, vários textos da Bíblia dizendo sobre isso, é quando Jesus estava numa festa de casamento e acabou o vinho. E aí avisaram Jesus, não tem mais vinho, e Jesus disse assim, coloque água. E Jesus transformou aquela água em vinho, de tal maneira que aquele vinho era um vinho muito especial, uma qualidade muito melhor do que o vinho que acabou. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Mas agora entra aquela parte do texto que nós não gostamos tanto, porque Davi diz assim, Salomão, o Joabe tem que morrer. Olha para a sua Bíblia aí, versículos 5 a 6. 5 a 6 diz assim, também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, o que fez aos 2 comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou em tempo de paz, vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a sua sabedoria, e não permitas que as cãs desçam à sepultura em paz. Joabe foi um grande general, mas também Joabe foi um dos homens mais inescrupulosos, desleal que Davi teve. Na época de paz, ele vingou. E isso era uma traição. Ele quebrou a lei, ele quebrou o mandamento. E Davi, como uma autoridade, está dizendo para aquele que vai assumir o cargo de autoridade em Israel, Joabe tem que morrer. Assim como o Novo Testamento também diz que a autoridade tem todo o direito de punir aquilo que está errado, a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 13 que a espada está nas mãos daqueles que têm autoridade para vingar aquilo que está errado, é o que Davi está falando aqui para Salomão. O Joabe tem que morrer. Mas diz também que, versículo 7, que com os filhos de Barzilai, Gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Davi diz assim, olha, o Joabe tem que morrer, mas esse não, esse precisa comer na sua mesa. Esse você tem que poupar a vida dele. Esse me ajudou um dia.
E sabe o que significa comer à mesa? Comer à mesa é equivalente a receber auxílio real de comida, de roupas, com uma casa e terra para plantar. É isso que significa comer à mesa. Mas o próximo personagem, Davi diz assim, esse tem que morrer. É o Simei. Olha só o que diz aí, versículo 8. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia que eu ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto a Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Mas agora não tenhas por inculpável, pois é homem prudente, e bem saberás o que hás de fazer, para que suas cães não desçam a sepultura com sangue. A lei de Israel diz, a lei mosaica, que você não pode amaldiçoar uma autoridade. Êxodo capítulo 22, 28. Olha o que diz. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. E esse camarada, sabe o que ele fez um dia, quando Davi estava fugindo? Ele ficava jogando pedras em Davi e xingando Davi. Olha o que o texto diz. Quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, saía e ia amaldiçoando. E olha o que ele fazia, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo, todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei, enquanto amaldiçoava, Simei dizia, fora daqui, homem maligno, chamando Davi, homem diabólico, sai daqui, e pedrada em Davi. Davi disse assim, Salomão, ele não pode continuar vivendo. Não deixa esse cara com vida. Você agora que tem autoridade, faz isso. Davi dá essas instruções e morre, e Salomão começa a reinar em Israel. E começa muito bem. Salomão começa pedindo a Deus sabedoria. Salomão experimentou de muita prosperidade, a verdade é essa. O texto vai dizer isso. Mas Salomão não teve coragem. Não foi homem suficiente para obedecer a Deus. Salomão caiu com a mulher adúltera, ou com as mulheres. Salomão praticou idolatria. Olha o que o texto diz, Diego. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas de suas mulheres. E o que elas fizeram? O que o texto diz aí? Perverteram seu coração. Diz mais, sendo já velhos, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor teu Deus, como fora Davi, o seu pai. Salomão recebeu a instrução. Salomão pediu a Deus sabedoria e Deus deu sabedoria a ele. Mas houve um período na vida de Salomão que ele começou a deixar o Senhor. Começou a caminhar para uma direção complicada. Salomão não foi homem. Salomão não teve coragem. Então uma promessa de Deus caiu por terra. Deus não falou para Davi que o trono dele seria eterno? Olha só o que o texto diz. Lucas, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 26 a 33, diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se o quê? Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. E eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor, e lhe dará o quê?
o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado jamais terá fim. A promessa que Deus fez para Davi não caiu por terra, se cumpriu em Cristo Jesus, o homem de verdade. Na verdade, o único homem que esse mundo conheceu. Aquele que nos ensinou o que é ser homem. Aquele que verdadeiramente era homem, que obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Aquele que derrotou sim os inimigos e aproximou os amigos. Não é à toa que ele chamou os seus discípulos: vós sois meus amigos. E na cruz do Calvário ele derrotou os inimigos. Obedeceu a lei de Deus e assumiu a nossa desobediência. E foi obediente até a morte de cruz. Foi coroado não num palácio, mas numa cruz de braços abertos, com uma coroa não de diamantes, mas com uma coroa de espinhos. E estabeleceu o seu reino. Esse é o homem de verdade. E a pergunta que eu faço para você: ele já reina no seu coração? Ele já reina na sua vida? Ele é o Rei dos Reis para você? Quando nós cantamos às vezes assim: vem reinar em mim, Senhor, nós cantamos isso de maneira bela, mas quando eu falo vem reinar em mim, eu estou dizendo o seguinte: Senhor, eu quero te obedecer, eu quero me submeter à tua vontade. Aquele que morreu na cruz já é o seu salvador pessoal. A segunda aplicação que eu queria fazer desse texto nessa noite, irmãos, é que esse homem de verdade um dia disse assim: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, aprendam comigo. Diferente daquele homem que disse assim: ô Bruno, eu sou homem, ela mandou foto, eu não posso fazer outra coisa senão você dá uma cantada nela. Ele me ensina e te ensina assim: se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Nós não vimos isso hoje? Você não tem que, não é porque você é homem, que você recebeu uma foto de uma mulher nua, que você então tem que dar uma cantada nela. Aquele homem de verdade, ele nos ensinou que não tem que levar aquela ideia assim: eu não levo desaforo para casa. Ele diz assim: não, se alguém te ferir uma face, dele a outra. Você não tem que revidar. Isso que é ser homem de verdade. Não é não levar desaforo para casa. Ah, alguém me bateu na rua, eu vou deixar para lá? Não. O homem de verdade diz assim: se alguém te ferir uma face, dê a outra. O homem de verdade disse assim para mim e para você certa vez: quando ultrajado, quando maltratado, não revidava com o ultraje, mas se entregava àquele que julga retamente. O homem de verdade, segundo a Bíblia, não é aquele que reage aos insultos, que não leva desaforo para casa. Quem essa pessoa pensa que é para ficar me afrontando? Aí Jesus vai dizer que ele se entregava ainda mais para Deus. Irmãos, é difícil ser um homem de verdade. É difícil ser o que Davi está dizendo aqui para Salomão. Eu tenho dificuldade. Não é fácil obedecer a Deus. É por isso que Paulo vai orar pela igreja em Efésios capítulo 3, dizendo o seguinte: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, a quem toma o nome toda a família, tanto no céu sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o espírito do homem interior. Sabe o que Paulo pede para a igreja? Poder. E esse poder para quê? Poder para obedecer. O pastor Augusto, ele tem uma frase que diz o seguinte: é preciso mais poder para dizer não para o nosso eu do que para expulsar um demônio. Para ser homem de verdade é preciso do poder de Deus. É mediante a ação do Espírito Santo no nosso coração.
nos capacitando para isso. Nós não precisamos provar, homens cristãos, nós não precisamos provar nossa masculinidade para ninguém. O que nós precisamos é poder para obedecer a Deus. Irmãs, vocês não precisam ser empoderadas. É algo que está muito na moda agora, mulheradas ser empoderadas. O que nós precisamos é do poder para obedecer a Deus. O que vocês precisam, minhas irmãs, é do poder de Deus para serem obedientes. Da coragem de Deus para serem obedientes. Por último, eu queria dar uma palavra para os pais nessa noite. Davi instruiu o seu filho. Davi chamou Salomão numa conversa muito séria e instruiu o seu filho. Devemos instruir os nossos filhos, mas saiba que nós não temos condições de converter os nossos filhos. Salomão não seguiu as orientações dos pais. Depois de Salomão, o reino se dividiu. Nem sempre os filhos seguem as orientações dos pais. Nem sempre. Você pode chamar, conversar, instruir de maneira maravilhosa. Mas alguns filhos querem caminhar em outros caminhos. Não basta só instruir, irmãos. Às vezes nós negligenciamos a instrução. É preciso continuar orando, buscando a Deus, suplicando ao Senhor por esses filhos. Nós não vamos discutir aqui nessa noite se Salomão foi salvo ou não. Segundo o texto de Reis, ele terminou a sua vida sacrificando a ídolos. Mas se foi Salomão que escreveu o Eclesiastes, e eu acredito que sim, ele diz, a suma é, teme a Deus. Perguntaram uma vez, uma mesa redonda de vários pastores, e Salomão foi salvo ou não foi? Nós não temos como responder isso. O cara começou tão bem. Irmãos, orem pelos seus filhos. Não apenas gaste tempo instruindo. Orem pelos seus filhos. A instrução é maravilhosa, mas é preciso gastar tempo em oração suplicando ao Senhor. Que o bom Deus nos ajude.